Vamos agora, meus amores, para a nossa segunda aula do dia, nossa segunda aula de português. Nós já fizemos a correção e agora nós vamos entrar no Integrando com Literatura, lá na página 46. Antes de mais nada, lembrem-se de colocar a data, hoje, dia 26 de junho, tudo bem? Então, vamos lá, integrando com literatura. Você sabia que há fábulas muito antigas? E que existem fábulas com mais de 2.000 anos? Olha só, 2.000 anos. Pois é, nessa época, não tinha como fazer publicação de livros. Então, todas as histórias eram contadas como? Oralmente, falando. Então, é por isso que existem muitas versões de uma mesma história. Porque as histórias foram passando de geração em geração. A pessoa lá em 2.000 anos atrás, né, criou a fábula, contou a fábula. Quem ouviu, passou a fábula de uma outra maneira e assim foi passando. Por isso que às vezes a gente vê uma fábula que tem várias versões. Aqui no Brasil, muitas fábulas famosas foram recontadas por Monteiro Lobato. Você conhece Monteiro Lobato? Já ouviu falar de Monteiro Lobato? Isso mesmo, uma das principais obras, uma das mais famosas, é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Se você não conhece, pesquise, é muito legal. O Monteiro Lobato, ele nasceu em 1882. Olha só quanto tempo! Lá no município de Taubaté. Monteiro Lobato é um dos maiores autores da nossa literatura brasileira. Ele formou-se em Direito. Ele fez faculdade para ser advogado, mas ele nunca deixou de lado o gosto de escrever. Ele escreveu, traduziu e editou diversas obras, mas ele ficou conhecido mesmo pela criação das histórias, das quais as personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo são os protagonistas. Quem nunca ouviu falar da Narizinho, do Pedrinho, Emília, a boneca feita de pano, Visconde de Sabugosa, que saiu de um sabugo de milho. Pois é, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, vai atrás, procura para você descobrir. É muito, muito legal mesmo. Mas nós vamos agora para o Na Ponta da Língua. Nós vamos ver hoje o parágrafo e a pontuação nos diálogos. Parágrafo a gente já conhece, né? Então, quando os alunos da turma de Anitta começaram a escrever um novo final para a fábula, a professora percebeu que alguns deles precisavam rever algumas regras da construção de parágrafos. E você sabe o que é um parágrafo? A Pro já explicou, mas eu quero que você procure o significado da palavra parágrafo no dicionário e escreva aqui embaixo. Então, continuando, vamos lá. Vamos reler o primeiro parágrafo da nossa fábula. No tempo em que os animais falavam, havia uma colônia de ratos que viviam embaixo de uma casa, andando pelas frestas e se escondendo do grande gato que também vivia na casa e tinha um faro aguçado. Olha só, para a gente fazer um parágrafo, existem alguns elementos. Qual que é o primeiro elemento? Olha, tá vendo uma setinha vermelha? Olha o espaço que foi deixado. O parágrafo é o espaço entre a margem, que é aquela linha, né? Por onde a gente vai começar. Então, lembra do um dedinho, dois dedinhos que a gente dá na hora que vai começar no caderno? Isso é um parágrafo. E os textos também, eles são divididos em parágrafos. Então, a primeira coisa, dar o parágrafo. Segunda coisa, eu preciso iniciar, olha aqui a letra N, ela está iniciando com letra
maiúscula. Os parágrafos sempre se iniciam com letra maiúscula, certo? Então, isso, o parágrafo sendo dividido, sendo iniciado com letra maiúscula e tendo o espaço, são elementos do parágrafo. Então, agora no seu caderno, no caderno, Pro? Essa atividade não tem como fugir do caderno. Vocês vão pegar o caderno, colocar a data, né? Pular uma linha, aí vão escrever atividade da apostila colorida, página 48, ó, página 48, exercício 2, certo? Aí, precisa copiar tudo que está aqui, Pro? Não, só vai pôr a resposta, tá bom? O que vocês irão fazer? O trecho a seguir também faz parte de um texto narrativo, a fábula Lebre e a Tartaruga. Quem já ouviu essa fábula? Então, agora vocês vão reescrever. O que é reescrever? Escrever novamente. Está vendo esse texto que está aqui, esse trechinho? Vocês vão reescrever esse texto. Por quê? Olha só, ele começou. O que aconteceu aqui? Esse A deveria ser o quê? Com letra maiúscula. E o que a pessoa que escreveu esqueceu de dar? O parágrafo. Isso mesmo. Então, vocês vão copiar esse trecho, dando o parágrafo e iniciando com letra maiúscula. Então, coloca lá número 2 e aí faz a lição direitinho. Aí vai pular uma linha e vai fazer a número 3 dá pra gente fazer aqui. Só a 2 que é no caderno, tá bom? Ó, salvos pelo espaço da apostila. Então, vamos lá. Exercício número 3. Agora, releia esse outro trecho da fábula do início do capítulo. Então, vocês vão ler o trecho e vão responder. Dos elementos que compõem um parágrafo, quais estão presentes nesse trecho? O que tem no parágrafo que está nesse texto? Você vai escrever aqui. A gente acabou de falar. Depois, letrinha B. Grife, o que é grifar? Passar um tracinho embaixo. Grife com lápis de cor ou caneta marca-texto a parte do trecho acima que apresenta a fala da personagem. Aqui, onde está a fala da personagem? Vocês vão grifar. Lembrando que fala de personagem precisa ter o quê? Vou dar a dica, hein? O travessão. Depois do travessão sempre vem a fala do personagem. Então, vocês vão grifar onde está a fala da personagem. Letrinha C. Você percebeu que no final da frase foi quando um rato jovem trouxe uma sugestão. Existe um sinal de pontuação que serve para introduzir a fala da personagem. Vocês perceberam que sinal é esse? Vou repetir. Foi quando um rato jovem trouxe uma sugestão. Que ponto que apareceu? Como que é o nome desse sinal? Ó, tô dando a dica. Como que é o nome desse sinal? Vocês vão colocar aí. Letrinha D. Você reparou que a fala da personagem é marcada por um sinal de pontuação que aparece no início do parágrafo? Qual é o nome dele? Eu também já falei. Quem prestou atenção vai saber. Vai colocar o nome desse sinal aqui. Continuando. Nos textos narrativos, a fala da personagem pode ser reproduzida de forma fiel pelo narrador, aquele que conta a história. Quando o narrador apresenta a fala da personagem, são utilizados os 2 pontos e a fala da personagem é sempre iniciada pelo travessão. E tá dando resposta da página anterior, presta atenção, hein? Olha só o que o nosso amigo Urbano está falando agora. Professora, como ficaria o texto se o narrador reproduzisse a fala da personagem?
Então, agora, olha só o caderninho novamente. Ajude. Aí, o que vocês vão fazer? Fizeram aquela lição, certo? Pula uma linha, coloca atividade da página 49, exercício 4. E aí responde. Porque se não colocar do que é, a Pro, na hora de corrigir, não vai entender nada. Tá bom? Então, ajude a professora a responder a pergunta do Urbano. Troque ideias com os colegas e o professor. Depois, reescreva o trecho da atividade anterior, utilizando as palavras de um narrador para reproduzir a fala da personagem. Então, olha só, ele fala para a gente voltar na atividade anterior. Vamos lá. Estavam todos muito preocupados. É nessa parte aqui que vocês vão voltar, tá bom? Então, o que vocês vão escrever? Quando chegar aqui, ó, não vai ter a fala do personagem. Vocês vão ter que fazer essa parte como se fosse o narrador falando. Então, foi quando um rato jovem trouxe uma sugestão. Certo? Ou foi quando um rato jovem sugeriu que a melhor forma de nos defendermos do grande gato, ou sugeriu que a melhor forma de se defenderem do grande gato era amarrando um guizo, né, em seu pescoço. Vocês vão ter que criar esta fala aqui sem personagem, como se o narrador estivesse contando tudo, certo? Isso no número 4. Então, depois, a professora, vendo o interesse da turma pelo assunto, propôs a atividade seguinte. Que atividade? Essa também que vocês irão fazer no caderno. Os trechos a seguir são contados pelo narrador. Modifique-os para que cada trecho tenha também a fala da personagem. Então, estava lá. A menina estava saindo da escola quando perguntou ao amigo se ele iria embora com ela. Então, como que eu posso transformar esta fala aqui? O que vocês podem escrever? Esse primeiro pedaço. A menina estava saindo da escola quando perguntou ao amigo. 2 pontos. Aí o que acontece? Vai para outra linha, parágrafo, travessão. E aí o que ela iria perguntar? Você vai embora comigo? Então, nesta parte aqui tem que ter a fala do narrador e a fala da menina. A mesma coisa aqui na letrinha B. A mãe, ó, os amigos não sabiam como chegar à casa de Marcos. Por isso perguntaram qual era o caminho para a Avenida Alvorada, a um senhor que estava passando. Então, aqui também tem que ter a fala do narrador e a fala de quem? Do personagem. Então, o que a gente pode colocar? Os amigos não sabiam como chegar à casa de Marcos, por isso perguntaram ao senhor que estava passando. 2 pontos. Aí vai para outra linha e faz a pergunta. Tá bom? Aqui em cima nós temos um exemplo. Então, vocês vão fazer a mesma coisa na parte de baixo, certo? Então, estas são as atividades de português de hoje, de sexta-feira. Caso vocês tenham dúvida, pode perguntar para a Pro, que a Pro está aqui para auxiliá-los e para ajudá-los, tá bom? Mas é isso. Texto com narração, fala do narrador. Quando entra um personagem e ele disse, 2 pontos. Quem disse? O personagem. Então, o personagem vai dizer, eu tenho que ir para outra linha, dar o parágrafo, travessão, porque o travessão indica que alguém vai falar. E aí, a fala do personagem, tá? Beijinhos e até a próxima.